Apocalipse capítulo 19, versículo do 4 ao 9. Está aqui comigo, meu irmão? Amém? Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, e exclamavam: Amém, aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: Aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Aleluia. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou a hora. Presta atenção. Vamos ler comigo o versículo 7 aqui, todo mundo junto? 1, 2, 3. Alegre. Porque chegou a hora. Espera aí. Porque chegou a hora das. E o que mais? Pessoal do fundo aí, faz favor. E as suas bodas. E a boda já está na hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada. Versículo 8. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então o anjo me ordenou: escreve: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Ei, preste atenção no que vou lhe dizer. Nós começamos essa série de 7 ministrações, abrindo a história da eternidade, aonde havia o relacionamento entre o Senhor e o homem, e veio então a queda do homem. A história de Deus e do homem começa com um alimento, começa com uma mesa, a mesa do Éden, na onde, quando o Senhor então diz ao homem: coma de tudo, é um convite a comer, é um convite a sentar à mesa, coma de tudo, tudo que está, somente disso que não. A única coisa que Deus estabelece é um lugar de obediência, é um lugar de confiança, porque obedecer é confiar. Repete comigo: obedecer é confiar. O que você disse? Confiar é obedecer. E Deus disse assim: somente desse fruto, do conhecimento do bem e do mal, esse não comas. E Ele diz agora: de todos os outros, você pode comer à vontade. Agora, o que o homem faz? O homem vai, come do fruto que não era para comer, e depois que ele come e ele cai, o que o Senhor faz? Eu estou voltando lá na primeira mesa. O Senhor então coloca 2 querubins, para que pudessem impedir, para que o homem então agora não vá até a árvore da vida, o fruto da vida. Lembra? Que tinha 2 árvores, do conhecimento do mal e da vida. E aí ele diz assim: dessa coma, de todas as comas, mas só dessa que não. Então a árvore da vida estava liberada para comer. E nós chegamos à conclusão que com certeza Adão e Eva comiam dessa árvore, comia desse fruto. Mas aí quando ele cai, o Senhor dá uma palavra diretiva: não deixemos liberado, para que ele não vá lá e coma e fique o quê?
separado para sempre. O fruto da árvore da vida faria com que Adão e Eva nunca mais pudessem retornar ao relacionamento. Ele ficaria num estado de perdição total para sempre, de eternidade perdida, de perdição eterna. Então, ele coloca o querubim não por castigo, mas por cuidado. Amém? Está comigo? E tira então Adão e Eva do jardim. O apóstolo Pedro vai dizer que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O que significa que mesmo quando Adão e Eva caem, não pegou Deus de surpresa, Deus já sabia. E ele já havia preparado a salvação. Acompanhe comigo o raciocínio, por favor. Ele pega então um animal lá no Éden e mata esse animal. O animal derrama o sangue inocente. Está aqui comigo, perceba que tudo tem a linguagem da ceia, tudo tem a linguagem do sacrifício, tudo tem a linguagem da obra salvídica e renditiva de Jesus. O sangue do animal é derramado, sangue inocente. Então agora o couro é tirado, é feita uma roupa para vestir Adão e Eva. Por quê? Porque quando Adão e Eva caem, lembra quando Deus chega, nós estamos nus e a vergonha cai. O pecado gera vergonha. O pecado gera o quê? Separação. Não é possível ficar perto de Deus em pecado. E aí então ele coloca vestes no homem para que ele pudesse se aproximar do homem. Um animal morre para que o pecado fosse coberto, a vergonha fosse coberta. A partir daquilo então, o homem agora é pecador. A partir de Adão então, como uma matriz com defeito, tudo que sai de Adão agora sai com defeito. Romanos 3:23, porque todos pecaram, separados e destituídos estão. Sim ou não? Agora então, Deus começa já. Só que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, há uma promessa. E qual é a promessa, Daniel? Quando o Senhor está então, pastora Lisa, trabalhando com todos, lá no Éden, após a queda, ele chega e ele traz um pronúncio, uma profecia daquilo que ia acontecer. Só tinha Adão e Eva, e ele diz assim, escute. E ele fala diretamente à serpente, que era Satanás. E ele fala de uma guerra cósmica, ele fala de uma guerra espiritual, mas ele fala do início, mas ele também fala do fim dessa guerra. E ele diz assim, e ele vira para a serpente, e ele diz assim, e entre a sua descendência, está falando para a serpente, é o que tudo que sairia da serpente, Satanás, seus anjos, o inferno. E aí ele volta para Adão e diz, para Eva e diz, e do seu descendente, não é descendência, é descendente, artigo, homem, singular, definido, uma pessoa, descendente, não descendência de Adão, descendente, Você lhe ferirá o calcanhar e ele esmagará sua cabeça. Pastor, e aonde que isso acontece? Lá na cruz do Calvário. Quando Satanás toca no calcanhar, fura os seus calcanhares, fura suas mãos, fere, mas a Bíblia diz
que Jesus Cristo esmaga a cabeça de Satanás. Efésios vai dizer que Ele se colocou acima de todo principado e potestade, e levou o nome acima que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Salvador. E dentro dessa dinâmica, o que acontece? Nós temos a mesa do Éden, depois vem a mesa de Noé. Lembra? Apesar do juízo, como foi dito aqui, Noé falava de salvação, de Deus ainda, por causa da aliança, separando uma família para dar continuidade ao plano de redenção da humanidade. Ei, se não fosse por Noé, nós não estaríamos aqui. Somos descendentes de Adão e também de Noé, porque foi da família de Noé que depois veio todo mundo de novo. Agora escute, com Noé aprendemos que o Senhor dá continuidade apesar do pecado. Apesar do erro, Ele continua chamando o homem para a mesa. Aprendemos com Abraão que o Senhor do céu desce para ceiar, para ter mesa, para se relacionar, para revelar a sua vontade e o seu coração ao homem. Aprendemos com Moisés, e com Moisés então temos de uma forma mais clara, um retrato mais límpido, algo mais transparente, mais cristalino, a própria Páscoa, figurada na morte do Cordeiro, figurado na festa do Pessah, figurada no vinho, nas ervas amargas, figurada no pão asmo, mas está tudo ali, tudo colocado, tudo simbolicamente, tudo direcionado, tudo escrito, tudo mostrado. O Cordeiro que representa Cristo, que representa o Cordeiro que foi morto, que representa o Cordeiro que ia se manifestar, que ia se encarnar e que ia morrer. A ceia de Moisés, ela é um retrato claro daquilo que era sombra no passado, mas também ela era sombra do que haveria de vir. Depois passamos pela mesa de Davi. A mesa de Davi é uma extravagância de graça. É um escândalo da graça de Deus, na onde alguém defeituoso, alguém quebrado como Mefibosete, alguém que teria que ser exterminado da aliança, alguém que não poderia entrar no palácio, alguém que não tinha direito à mesa, Davi chama a mesa, e a toalha da graça cobre Mefibosete, e ele é tratado, e ele vive como filho. Depois de Davi, nós temos a mesa de Jesus. Essa mesa, nós poderíamos pregar o ano inteiro sobre as mesas de Jesus. A mesa do Mateus, cobrador de impostos, a mesa do Zaqueu, a mesa do Simão, fariseu, tantas e tantas mesas. Mas a maior delas é a mesa da ceia, a mesa quando Jesus transforma e revela a Pessah na mesa do Senhor, na ceia. Agora tudo aquilo que era símbolo se torna realidade, sem simbolismo algum mais, mas Jesus muito autêntico, muito claro, muito direto. Ele simplesmente fala: o sangue, o vinho é meu sangue, o pão é meu corpo, e para ter vida tem que comer. Examine, discirna e coma. Direto, claro, verdadeiro, límpido. Não é pelo que vocês fazem, é pelo que eu vou fazer. É meu corpo, é minha vida que é dada por amor de vocês, é minha vida que vai ser dada para que o mundo tenha vida. Isaías 53 vai dizer, João 6 vai dizer isso. Ele é claro, ele é direto. Em todas essas mesas nós vemos uma única mensagem:
E qual que é, pastor? Voltem, sentem na mesa. Não, vocês não são merecedores, vocês são pecadores, sentem na mesa. Desfrutem de algo que vocês não podem fazer sozinhos. Sejam perdoados dos seus pecados. Não é performance, não é mérito, não é o que você faz, é o que eu fiz. Sentem na mesa e comam. Nela tem cura emocional, nela tem cura espiritual, nela tem cura física. Eu quero salvar vocês, sentem na mesa. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero vocês de volta na minha mesa. Satanás nos tenta tirar da mesa todos os dias, irmãos. Satanás nos tenta tirar da mesa todos os dias, e a nossa carne tenta fugir da mesa todos os dias. Mas todas essas mesas, elas apontam para uma principal. E qual que é, pastor? É essa mesa de Apocalipse capítulo 19. Pastor, o que ela fala? E olha que interessante, meus amados. Primeira coisa que eu aprendo, querido, é que essa mesa fala de um governante, ela fala de um rei, ela fala de um dirigente, que está sentado no trono. E ele está sentado no trono com sua milícia celestial. E olha que interessante. E sai desse trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim, pequenos como grandes. Ei, agora há um chamado. Alguém está apontando para a mesa. Ei, tem um governante no trono. Todos estão sendo chamados. E olha que extraordinário, diz a voz: pequenos e grandes. O que você disse, pastor? Pequenos e grandes. O que ele está dizendo é que na mesa não tem tamanho, na mesa não tem mérito, na mesa da eternidade não é porque você é pequeno, não é porque você é grande, todos são iguais, pequenos e grandes vão se assentar à mesa. O padrão é o mesmo. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, por favor. Quero que você preste atenção comigo. Eu estou pulando muita coisa aqui para encerrar. Regozijemo-nos porque vindas são as bordas do Cordeiro, e já a sua esposa já se aprontou. Põe aí no versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Eu anseio por esse dia. O livro de Apocalipse, ele fala de algo. Algumas coisas em Apocalipse já aconteceram, outras estão acontecendo, mas algumas acontecerão. E tem um dos maiores eventos, porque quando nós olhamos para esse evento aqui, Júlia, esse evento aqui, pastora Gi, já passou tudo. O anticristo já foi, o juízo já foi, é o ápice da história, é a volta, é o selo final, é o ponto final, é quando tudo já chegou no seu ápice.
é a história se finalizando, para começar uma nova história. Agora olhe para mim, por favor, eu preciso que você entenda isso. Em Gênesis, a Bíblia começa falando de alimento e de mesa. Em Apocalipse, ela vai terminar falando de alimento e de mesa. Em Gênesis, o homem é proibido de sentar à mesa, de comer do fruto, porque ele pecou, está distante. Mas agora em Apocalipse, depois da obra, é o convite, a mesa está aberta de novo. Mas nós vamos encontrar algumas figuras que nós não encontramos lá em Gênesis. Por quê, pastor? Porque quando eu olho para essa figura, para essa foto da eternidade, quando eu olho para essa foto da bodas do Cordeiro, eu vejo como que se fosse cortado a história lá em Gênesis, antes do pecado, e todo aquele processo do pecado, da humanidade, todo esse ato que nós vivemos por causa do desvio, ele vem até esse momento. Então recorta de novo como se fosse um vídeo, pastor Nata, e retira esse pedaço, e agora emenda aquilo com esse. Sabe por quê? Porque aqui você está vendo um casal. Em Gênesis você está vendo um casal, Adão e Eva, um casal. Mas a ordem de Deus para esse casal antes do pecado é: crescer e multiplicar, sim ou não? Então o que Deus esperava que ia acontecer o quê? Que eles iam ter filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e os filhos teriam filhos, que filhos teriam filhos, e aquele negócio. Então seria o quê? Uma multidão, milhares e milhares de pessoas que iam habitar a terra, que iam governar a terra agora, mas a partir do governo do cristocêntrico. Então não haveria pecado, e essas pessoas, elas desfrutariam de um relacionamento direto com o Senhor. Mas o pecado, ele interrompe isso. Mas eu vejo agora, no capítulo 19, que essas pessoas que aqui estão agora, elas foram resgatadas, elas foram saradas, elas foram restauradas, elas foram perdoadas, agora elas são salvas. O pecado não está mais sobre a vida delas, e agora Deus retoma a história, e qualquer história tem uma noiva pronta. Tem uma noiva pronta. Tem uma noiva pronta, tem um povo pronto. A Bíblia diz que milhares e milhares e milhares de pessoas. Quem são esses? São aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É por isso, irmão, olha aqui para mim, preste atenção. Esse ato de vida que nós estamos vivendo, esse espaço de vida. Ei, você está dando muita importância para tudo aquilo que não vai ser nada lá na frente. Ei, você está dando importância, fazendo disso daqui como se fosse a única vida que você ia viver. E eu quero te dizer que isso daqui, meu irmão, nós estamos só vivendo o desvio que teve lá no Éden, porque a verdadeira vida começa em Apocalipse 19. A outra vida, meu irmão, começa lá no céu. Ei, a vida que Deus te deu não é essa, meu irmão, é a vida lá no céu, é onde tudo recomeça. Oh meu Deus. Preste atenção. A Bíblia diz que lá no início, o sangue de um inocente é derramado e ele se torna o clamor de uma voz que clamava por justiça em todo o tempo, a voz de Abel, o primeiro mártir, a primeira vítima de homicídio. É um sangue que clamava por justiça.
Só que aqui no Apocalipse, um sangue é derramado para que aquele sangue fosse salvo. Perceba que Deus, Ele fecha tudo, Ele não deixa nada, não deixa ponta solta. Deus, Ele conserta o erro, Ele conserta todas as coisas. Nosso Deus é perfeito, Ele não deixa nada para trás. Não há... Meu irmão, sabe por que o nome dele é Tsidkenu? Porque não vai haver injustiça. Ei, não vai haver injustiça. Não há injustiça que vai perdurar nessa terra. O Senhor, Ele vai fazer todas as coisas. É por isso que Ele diz assim: creia, porque eu sou o Deus da justiça. Meu nome é Tsidkenu. Pode não ser a justiça que você espera, mas é a justiça verdadeira e real. Ele não vai deixar nada para trás. Agora não é um casal, é uma noiva. E essa noiva está preparada. Esse cordeiro lá no Éden agora se torna noivo, porque o mesmo cordeiro que foi imolado, coloca aí para mim por favor, Apocalipse 5:6. Por favor, você está aqui comigo, meu irmão, em nome de Jesus. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ei, esse cordeiro que estava no trono, nada mais é que o próprio Cristo. Agora, meu irmão, não é um cordeiro que está no trono, é um rei verdadeiro. Agora não é um cordeiro, meu irmão, é um noivo que está na mesa dizendo: entra, noiva, que está preparada para as bodas. A festa agora é de casamento, agora é núpcia, agora é relacionamento real e verdadeiro. O cordeiro que salva da morte agora é o noivo que espera a mesa. A esposa se aprontou, ela se preparou, ela se vestiu de linho. Uau! Não é estética, não é beleza, minha irmã, essa beleza que você dá tanto valor. Qual que é, pastor? É o processo de santificação. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27, ponha para mim por favor. Efésios 5, versículo 27, 25 e 27. Maridos, cada um de vós amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água, por meio da palavra, e para apresentá-la, ei aí, a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável diante do Senhor. Ei, noiva do Senhor, eu estou olhando, estou vendo a noiva do Senhor. Não é roupa, não é atrativo, não é cosmético, é a sua purificação, é a sua salvação na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso, meu irmão, o que agrada ao Senhor é o que você faz, é o que você é. É por isso que Ele diz que Ele não vê o externo, Ele vê o interno. O linho fino fala dos frutos de justiça, de frutos visíveis de uma vida justificada. Coloca aí para mim por favor, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que para que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Versículo 10, é isso daí. Ei, escute. Quais são essas vestes finas? Quais esse linho puro? São as nossas obras, irmãos. Uma igreja que pratica atos de justiça. Ei, irmão, sabe qual que é o grande problema? Deixa eu te falar uma coisa.
lá no início do texto, quando fala que estavam prostrados, e a palavra no grego ali é proskreneu, que é com o rosto beijando o chão, deitado com o rosto no chão, beijando o chão. Isso é proskreneu. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Aquela adoração não é uma adoração cantada, Song. Não é uma adoração que sai de letras de música, igreja. É uma adoração de vida. É uma adoração que sabe de quem é Deus e quem eu sou. Canções destituídas de vida não são adoração, irmãos. Danças destituídas de vida não são adoração. Qualquer serviço na casa do Senhor destituído de vida não é adoração. Acorda para isso, igreja. O que adorna a noiva para as bodas não é o que eu canto, o que eu danço, é o que eu faço em Deus como uma resposta daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. É o meu amor ao próximo, é o perdão, é o cuidado, é o zelo. Você está aqui comigo, amém? Tiago, não precisa de colocar 2,17, vai falar: a fé sem obras é morta. Versículo 9, bem-aventurados. Coloca aí o 9 para mim, por favor. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados que são chamados. Eu preciso de parar um pouquinho aqui nesses chamados, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Essa palavra chamados, irmãos, e olha que interessante. O pastor Tiago liberou isso. Essa palavra chamado, ela está no tempo perfeito, na voz passiva. Isso daqui é coisa de mestre de grego, tá? No particípio, que significa o seguinte: é uma ação concluída com efeitos permanentes. Sabe o que está dizendo? Deus chamou o homem lá atrás, e esse chamado e esse convite que foi entregue lá na cruz do Calvário, lá na eternidade, ele tem efeito permanente na nossa vida. Esse chamado, ele continua sobre as nossas vidas em todo o tempo. Em todo o tempo Deus continua chamando as pessoas para este lugar. Agora, escute, e eu preciso que você venha aqui comigo. Ceia não é ritual, é uma refeição principal. E a palavra ceia aqui está falando de um banquete noturno. Olha que interessante. O início da Bíblia começa com uma mesa, e o final da Bíblia começa e termina com uma mesa. A história começa no jardim com comida e termina no céu com as bodas do Cordeiro. E eu vou pular um monte de coisa aqui, eu quero só trazer e quero fechar na árvore da vida. Por favor, coloca aí para mim Apocalipse 2,7. Você está aqui comigo, meu irmão? Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, compreenda ou ouça o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, repete comigo: ao vencedor, não, você vai precisar de ler com mais energia, você vai precisar de entender o que o Espírito está falando aqui. É impossível que só eu que estou vendo isso daqui, tem mais gente vendo comigo. Eu estou falando com uma igreja viva. Vamos ler de novo, vamos lá. Quem tem ouvidos,
Vamos lá. Você entendeu ou não? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Ei, você entendeu? Entendeu mesmo? Sou eu que vi isso daqui. Ei, lá no Éden, pastor Nata, Deus coloca 2 querubins, dizendo assim: eles não podem passar por esse caminho, comer da árvore da vida, porque se eles comerem em pecado, eles vão permanecer para sempre na eternidade em pecado, e eu não quero, porque em pecado eles não vão poder estar na eternidade comigo. Sabe o que Deus estava dizendo? Comer da árvore da vida em pecado, não vai haver condição de remissão, não vai haver salvação. Agora, depois da obra feita, da obra realizada, Deus abre o Apocalipse e diz: agora comam da árvore da vida. Eu os convido, comam da árvore da vida. Meu Deus, meu Deus, é muito forte isso. Aquilo que foi proibido, mas não por castigo, mas por cuidado, agora é liberado, dizendo: e sabe, se eu fui proibido de comer, porque o meu estado era de pecado, se agora eu fui liberado para comer, o que significa, Guilherme Gaiola? Pecado não existe mais, sou salvo, perfeito, puro, estou pronto para comer, não devo mais nada, eu posso agora comer dessa árvore e viver eternamente com o Senhor. Meu Deus, meu Deus. Coloca aí para mim Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Então o anjo me mostrou. O que o anjo mostrou, irmão? Vai. Versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2 de novo. Vocês leram muito falhando demais, parece que vocês não sabem ler. Vamos lá, de novo, 1, 2, 3. Então, parou. Primeira coisa que o anjo mostra é que tinha o quê? Um rio de uma água viva, transparente, lúcida. Lembra daquela música? Para você que está triste, nunca mais. Ei, esse rio, pastor, eu estou tão
triste, tão angustiado, sentimento de morte. Tem um lugar, irmão, que você não vai sentir mais isso. O problema é que você está querendo solução na onde não tem solução. Então, pastor, você está falando que não tem solução para a vida? Não tem, irmão. Com Jesus a coisa aqui vai ficar boa, mas lá é perfeito. Agora, vamos lá para o versículo 2. Então, primeiro nós achamos um rio, correto? Então você chegou, ele mostrou um rio. Olha, aqui tem um rio. Esse rio é um rio de vida. Mas olha lá do outro lado da margem. Por favor, olha lá do outro lado da margem. Eu já falei que para ler a Bíblia e para ouvir mensagem minha tem que ter criatividade. Olha do outro lado da margem. Você não está vendo ainda? Vou te mostrar o que tem lá. Vamos lá, 1, 2, 3. E que passa no meio da rua principal da cidade, de uma a outra margem do rio. Espera um pouquinho. Então tem uma cidade, puxa vida, que cidade maravilhosa, que tem um rio que passa no meio dessa cidade. Só um detalhe, essa cidade, as ruas são de ouro, viu? O que mais, pastor? Diz que os portões são de pérola. As paredes são de cristais. Está vendo o rio que passa no meio dessa cidade? Vamos ver o que tem do lado dessa outra margem. Do rio estava, vamos lá, de novo, e que passa no meio da rua principal da cidade, vamos lá, de uma, estava, sabe o que eu amo a Bíblia? Sabe o que é, Gi? É que na mesma hora que Jesus é o cordeiro, ele é a porta. Ele é extraordinário. Na mesma hora que ele é o pastor, ele é a porta. Na mesma hora que ele é o cordeiro, ele é o leão. Na mesma hora que ele é o broto, ele é a árvore. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é o arquiteto do céu, ele é o arquiteto do universo, ele é a rosa de Saron, ele é a estrela da manhã, ele é tantas coisas, ele é tudo. É por isso que ele diz: eu sou o que vai precisar de ser na hora que você necessitar. Então agora ele já é a árvore da vida, porque ele diz que essa árvore, que dá fruto de mês em mês, quer dizer que vai passar o ano inteiro e sempre vai haver provisão. Quem come folha? Não, geralmente não se come folha de árvore de fruto, né, Maurício? Mas ele é tão extraordinário que até a folha traz cura para as nações. Sabe, meu irmão, o que me entristece? Tem hora, eu vou falar para você o que me entristece. Porque, pastor, a minha incapacidade de comunicar essas verdades. É algo tão profundo, Liz, é algo tão profundo, João Pedro, é algo tão poderoso, pastor Francisco, é algo tão poderoso, meu irmão, que eu estou comunicando, que eu falo assim: Deus, que pena, porque isso, irmãos, era para estar causando na gente uma erupção, não tem a ver com você, mas um dia isso vai mudar no nome de Jesus. E eu quero encerrar para você mostrando que
Pecou, põe o querubim, trava o caminho, eles não podem passar. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, por favor. Eu estou encerrando. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, versículo 12. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Agora vai lá no capítulo 9, versículo 24, 25 e 26, capítulo 9. Porque Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, mas uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Versículo 25. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra do Santo dos Santos de ano em ano, por tanto sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora Ele manifestou-se de uma vez por todas, no final do tempo, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Agora vai lá no capítulo 10, por favor, versículo 19 e 20, capítulo 10, versículo 19 e 20, sendo assim, irmãos, tendo plena confiança, para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio sangue. Ei, eu fecho aqui. Põe os querubins, eles não podem adentrar agora na árvore, para comer da árvore da vida. O caminho foi obstruído. Existem querubins com espadas, não podem atravessar, é impossível, o juízo virá sobre eles. Atravessem. Vocês estão vendo o rio, vocês estão vendo a árvore da vida, podem ir, porque foi aberto pelo sangue de Jesus um novo e vivo caminho liberado para que eu e você possamos chegar diante do trono da graça, confiado na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sabendo que vamos encontrar nele misericórdia para tempo oportuno. Por isso, adentrem a sala do trono, sabendo que Ele é quem fez todas as coisas. O caminho está livre, o caminho está aberto, você pode chegar, se apossar, coma e beba agora da árvore da vida. Você tem livre acesso pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A mesa está posta, a boda está acontecendo, venha noiva do Cordeiro e coma e beba pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Fica de pé comigo, por favor. Oh, rebassurie, rebandore manas. Tenha uma igreja viva comigo aqui. Tenha uma igreja viva comigo aqui nessa manhã. Levanta tuas mãos e adore ao Senhor.